Olá, moçada. Espero encontrá-los bem, que estejam todos aí animados. Bom, vamos lá, a gente vai continuar o nosso vídeo 3 sobre esse livro aqui, Uma Sociedade na América, Política, da Hersh Martineau. E a gente não saiu da introdução ainda, olha, o texto é denso, né? E hoje a gente vai falar da página 27 até o finalzinho da introdução, tá bom? Que termina no iniciozinho da 29. É pouca coisa, vamos ver o que a gente consegue enxergar aqui, tá bom? Eu fico aguardando os comentários de vocês abaixo dos vídeos, tá? Estou certa de que vi muito mais da vida doméstica. Eu queria fazer aqui um adendo. A gente comentou até agora, enfim, várias questões, né? E eu coloquei para vocês essa discussão que a Martineau faz, que já estava lá no Como Observar Morais e Costumes, em que ela vai falar a respeito da relação observador-observado. E aí só lembrei disso porque eu pulei aqui um parágrafo de 2 linhas, então nós vamos voltar nele para começar. Tem-me sido frequentemente mencionado que o fato de ser uma mulher era uma desvantagem e ser previamente anunciada outra. Nisso eu não concordo. Então, a Martineau vai dialogar não só fazendo essa autocrítica, fazendo essa discussão de como é que é a relação dela com o objeto, como ela também vai considerar as críticas daqueles que acompanharam a pesquisa e discutiram com ela os métodos de pesquisa, quais eram as possibilidades. Então, veja, a gente já está no finalzinho da introdução, ela já falou várias coisas, já falou sobre como é que ela pesquisou o território, já falou de amostra, já falou sobre os locais por onde ela passou, né? E agora ela está discutindo, será que fazer pesquisa, mulheres fazendo pesquisa é diferente de homens fazendo pesquisa, início do século XIX? Por que seria diferente? É o fato de ser mulher ou o acesso a determinados locais? Isso procede, isso não procede? A Martineau vai começar a discutir isso agora. Mas não é só isso, né? Vocês viram que contar que uma pessoa está chegando, ainda mais uma pessoa famosa, ela cita isso em diversos momentos, né? Que ela tinha feito fama com o livro anterior, ela vai citar ela e o irmão James Martineau como, entre aspas, os famosos da família, né? Mas vamos lá. Então, aí no outro parágrafo ela continua. Estou certa de que vi muito mais da vida doméstica do que poderia possivelmente ter sido exibido para qualquer cavalheiro viajando através do país. Então ela está dizendo, vocês estão falando esse negócio aí de que ser mulher é uma desvantagem para fazer pesquisa? Vamos pensar nesse argumento. Será que os cavalheiros têm acesso a todos os locais da sociedade? Porque falar que a mulher não tem acesso a todos, ou que a mulher é míope com relação a questões sociais, políticas econômicas, não teria o que dizer, enfim. Isso não é algo verdadeiro, Martineau falando, né? E aí ela continua. O berçário, o vestiário das senhoras, a cozinha, são todas excelentes escolas nas quais aprendemos as morais e os costumes de um povo. E quanto aos assuntos públicos e profissionais, nesses pode-se sempre ganhar uma informação completa sobre tais assuntos. Os que realmente sentem o interesse neles podem sempre ganhar completa informação sobre tais padrões, sejam homens ou mulheres. Então ela está dizendo, existem assuntos domésticos que os homens não dominam e eles são importantes para se entender uma sociedade, para entender as morais de uma sociedade. E quanto aos assuntos públicos, as mulheres conseguem chegar lá, elas conseguem chegar nesses ambientes, qualquer pessoa, independente de ser mulher ou de ser homem. Mas é preciso técnica, não é apenas ser aceito em determinados lugares. Bom, aí ela continua. Nenhum povo no mundo pode ser mais franco, confidente, afetuoso ou mais hábil e liberal em comunicar a informação do que sempre encontrei os americanos a serem. Eu nunca perguntei em vão e raramente tive que perguntar em absoluto. Tão cuidadosamente foram minhas interrogações antecipadas e meus objetivos tão completamente compreendidos. Então, está falando também que o seu objeto consegue dialogar com ela, entender quais são os objetivos dela e fornecer as informações das quais ela depende, né? E as quais ela procura. Então, assim, não existe um jogo de dissimulação.
Está elogiando como as pessoas são inteligentes, espertas, interessadas nessa troca. Duvido se um simples fato que desejei aprender ou qualquer doutrina que desejei compreender foram alguma vez guardados de mim por ser uma mulher. Aí ela continua no outro parágrafo. Quanto a outra objeção, então, quanto a ser mulher, ela fala, olha, isso não procede aqui, porque o fato de eu ser mulher não me impediu de conhecer, né? Ela nem coloca a questão cognitiva, né? Esse tripudiar como se a capacidade da mulher fosse diferente da capacidade do homem, a Martinot sequer coloca isso em pauta. Ela está discutindo se a mulher tem acesso às mesmas informações por ser mulher. Será que ela vai frequentar todos os ambientes? Aí ela vira o jogo e fala, os homens é que não frequentam todos os ambientes. Os homens é que não conseguem acessar locais onde as mulheres frequentam. No outro parágrafo, então, quanto à outra objeção, posso apenas afirmar minha crença de que meus amigos e eu encontramos conhecimento pessoal muito mais agradável do que qualquer conhecimento prévio por boato, que nós sempre esquecemos que tínhamos ouvido de cada um antes. Seria absurdo supor que, recebida como fui dentro de íntima confiança, quaisquer falsas aparências poderiam ser mantidas em conta de quaisquer preconcepções que me poderiam ter sido entretidas. Então, a Martinot refuta também essa questão para abrir uma terceira. Vejam que quando ela fala na página 27, né, sobre a confiança, sobre o conhecimento pessoal muito mais agradável do que qualquer conhecimento por boato, então as pessoas também se prepararam para recebê-la. Também se questionaram sobre a sua própria realidade, né? Um ser que ele reflete sobre si mesmo, sobre a sua condição. Bom, depois, então, ela abre esse terceiro ponto, que aí sim ela questiona, será que isso interfere? Aí a Martinot questionando. Trabalhei sob apenas uma peculiar desvantagem, que eu tenha consciência, mas que é incalculável. A humildade presente o tempo todo, né, nesse contexto. Então, eu tenho consciência, eu estou fazendo ressalvas aqui. Pode ser que aconteçam outras, que tenham outras situações. Mas ela própria diz, é incalculável. Quero dizer, minha surdez. Isso não põe em perigo a acurácia de minha informação, acredito, tão longe quanto for, porque carrego uma trombeta de notável fidelidade, um instrumento que, além disso, parece exercer algum poder vencedor, pelo qual ganho mais nos tete-a-tetes do que é dado a pessoas que escutam a conversação geral. Então ela diz que as pessoas se sentem interessadas em ter uma conversação com uma pessoa que se identifica como surda e que carrega uma trombeta para poder entender o que os outros falam, né? E ela diz que ela sai ganhando nessa hipótese. Provavelmente, seu charme consiste no novo sentimento que transmite de conversar fácil e privado com uma pessoa surda. Entretanto, isso pode ser, eu dificilmente posso imaginar, que revelações mais completas possam ser feitas em relações domésticas do que minha trombeta me trouxe. Mas eu estou ciente de que não existe como estimar a perda, em um país estrangeiro, do não ouvir a conversação casual de todo tipo de pessoas, nas ruas, estações, hotéis e etc. Estou consciente de que as inspirações que assim são reunidas pelo próprio viajante são, frequentemente, muito mais valoráveis do que os mais elaborados relatos de coisas oferecidos a ele com um desenho expresso. Essa foi minha peculiar desvantagem. Não poderia ser ajudada e não poderia ser explicada. Menciono isso porque o valor do meu testemunho pode ser rebaixado de acordo com o suposto valor dessa circunstância. Vou parar um pouquinho para a gente conversar a respeito. Então, a Martinot, ela vai dizer, bom, se eu tenho uma desvantagem é o fato de eu ser surda e eu nada posso com relação a isso. Agora, ser surda me atrapalha em ser informada? Não. Eu sou uma pessoa que pensa, eu consigo reunir informação. Que tipo de coisa eu não consigo observar? Aí ela estabelece um elemento. Ela vai falar, são as conversações casuais, aquelas corriqueiras pelas ruas, né, das cidades. Então, essas rápidas, que não estão endereçadas a mim, as coisas eu não posso parar e falar assim, repete, por favor, para eu poder entender o que você está dizendo. Então, ela faz uma exceção muito pontual.
E aí, não bastasse isso, né, que ela diz, quanto a isso eu não posso fazer nada. Ela diz, cabe então ao meu leitor julgar se isso foi prejudicial ou não no relato que eu vou dar aqui agora, percebe? Então, ela diz para o leitor quais são as condições de coleta de dados e joga para o leitor essa responsabilidade. Verifique se o que eu estou relatando, se falta algo, se cabe algum complemento, se é uma questão decorrente dessa ausência de habilidade quanto a esse quesito específico. E aí continua, em outro parágrafo. É muito frequente falar sobre a delicadeza a ser observada, no ato de revelar a história da viagem de alguém, relativamente aos anfitriões e outros cargos do viajante que tenham depositado a confiança nele. A regra parece-me muito simples, a qual reconcilia a verdade, a honra e a utilidade. Minha regra é falar das ações públicas, de pessoas públicas, precisamente como se as tivesse conhecido somente em seu caráter público. Isso pode ser algumas vezes difícil, algumas vezes doloroso para o escritor, mas não deixa nenhuma justa causa de reclamação para qualquer outra pessoa. Então, bom, essa delicadeza, né, esse revelar a história da viagem, ela está chamando de delicadeza a forma como o relato vai ser tecido, como ele vai ser colocado, e ela está chamando a atenção para uma questão ética. Eu estou expondo as pessoas que me forneceram informações, e ela diz, eu estou tratando elas como pessoas públicas, então eu não estou expondo nada, é uma pesquisa que é feita, né? Mas ela faz outras considerações importantes, eu vou terminar de ler. A gente já está quase chegando no finalzinho dessa parte. Além do mais, considero isso permissível e necessário para fazer uso de opiniões e fatos oferecidos na confidência da lareira, enquanto nenhuma pista é oferecida pela qual eles possam ser rastreados de volta, para qualquer lareira particular. Se quaisquer de meus amigos americanos encontrarem neste livro traços de antigas conversas e incidentes, deixe-os manter seus próprios conselhos e ser assegurado que a conversação e fatos permanecem privados entre eles e eu. Até agora, tudo está seguro, e além disso, nenhuma pessoa honrosa desejaria ir. Então ela está dizendo, bom, isso é uma questão ética, então eu como pesquisadora não posso expor os meus informantes. E os meus informantes devem ficar tranquilos, porque eles vão reconhecer os relatos, mas os outros não tem nenhuma identificação. Reza a lenda que a Martineau mandou queimar todos os seus diários de viagem. Por quê? Porque ela provavelmente não queria que houvesse identificação, né? E ela também pede para serem queimadas as cartas, né? Isso não aconteceu, a gente tem registro de várias cartas da Martineau. Bom, gente, para fechar, vamos lá para o último parágrafo. Este não é o lugar para falar de minhas obrigações ou de minhas amizades. Ah, uma coisa, ela coloca na última linha o seguinte, e além disso, nenhuma pessoa honrosa desejaria ir. Então ela está falando, a ética também serve para o leitor. Esse leitor não iria esperar de mim um comportamento diferente, porque eu estou discutindo ideias, eu não estou discutindo pessoas. Então vamos lá, este não é o lugar para falar de minhas obrigações ou de minhas amizades. Aqueles que sabem melhor o que eu tenho para dizer em meu coração encontram-me aqui sob uma nova relação. Nessas páginas, nos encontramos como escritor e leitores. Eu somente lhe suplicaria para suportar essa distinção na mente, e não para medir meu apego a eles por qualquer coisa que este livro possa conter sobre seu país e sua nação. O vínculo que nos une não suporta a relação ao clima, local de nascimento ou instituições. Na medida em que nossa amizade é fiel, nós somos caros cidadãos de outro e um melhor país do que o deles ou o meu. Uma ótima forma de encerrar a introdução, né? E aí chegamos então ao final, a página 29, e no próximo vídeo eu vou falar para vocês um pouquinho sobre o índice e a gente já vai começar a falar sobre parte 1, política, tá bom? Bom, é isso. Quem estiver interessado no livro, basta entrar em contato pelo e-mail editora.fernandahcalcantara@gmail.com, que o livro está disponível para venda, tá bom, gente? Manda um e-mail lá e aí rapidinho a gente vai responder para vocês e enviar o livro.
Beijo, até mais. Tchau.